Agora vamos lá. A gente hoje vai falar de um assunto muito interessante, porque ele está sempre muito ligado ao mais jovem, ao adolescente, ao pré-adolescente, que é a acne. É uma doença de pele muito comum. No mundo todo, a incidência só vem aumentando. Existem muitos estudos em relação a esse assunto e isso tem acontecido especialmente em mulheres. Agora, quando a acne surge em pessoas com mais de 25 anos, é chamada de acne adulta. E hoje a gente vai aprender por que isso acontece, o que fazer, como tratar. A produção, inclusive, preparou um VT pra gente. Vamos conferir. Diariamente, dermatologistas se deparam com a prova de que a acne não é mais um problema exclusivo dos adolescentes. A acne adulta afeta um número cada vez maior de pessoas, principalmente de mulheres. Em outras palavras, a acne em adulto está em alta e se você ainda sofre com espinhas muito tempo depois da adolescência, saiba que não está sozinha. Vamos aprender mais sobre o assunto? Vamos aprender mais sobre o assunto. Para falar com a gente sobre esse tema, recebemos hoje a dermatologista e mestre em estudos do envelhecimento, doutora Renata Castilho. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço. Combinamos de vermelho pois hoje. É. Mas muito bom poder falar desse assunto, porque realmente as mulheres ficam desesperadas. Elas falam assim, gente, eu não sou mais adolescente. O que está acontecendo comigo? Por que acontece a acne em adulto? Exatamente. Então, assim, a acne, sempre que ela persiste depois de um tempo, então, assim, passou dos 25 anos e está apresentando acne ainda, a gente ainda pensa nesse padrão de acne da mulher adulta ou acne da mulher madura, né? Eu até trouxe um quadrinho aqui para a gente mostrar a região que ela costuma aparecer. Então, a gente fala que ela é uma acne que tem um componente hormonal um pouco mais importante, embora a gente não possa dizer que essa é a causa, porque a acne é multifatorial, né? Mas ela tem na mulher adulta um fator hormonal um pouco mais importante do que, por exemplo, a acne que aparece ali nos adolescentes e tudo mais. Sempre que chega um paciente com esse padrão, a gente precisa investigar outras causas. Então, por exemplo, uma síndrome de ovário policístico, de repente, alguma alteração na glândula adrenal, e os exames hormonais. Ainda se eles vierem todos normais, a gente não pode excluir. Porque o que acontece? Muitas vezes eles estão dentro dos parâmetros, mas eles estão atuando de forma desenfreada. Então, ali nos receptores e estimulando a glândula sebácea. Então, também, se vier tudo normalzinho ali nos laboratoriais, também não dá para excluir. Como que a gente faz o diagnóstico? Vou usar o quadrinho aqui para mostrar, né? Então, assim, geralmente a acne no adolescente, ela tem aquele padrão que aparece na fronte, no nariz. Na mulher madura, vai ser aquela acne que vai aparecer aqui, ó. Bem aqui na região do mento, aquela acne que vem aqui na mandíbula, próximo da região da orelha. Claro que pode aparecer uma ou outra também em terço superior, mas o padrão de predominância é no terço inferior e muitas vezes alguma aqui no colo. Então, assim, passou ali dos 25 anos, apresentou acne, principalmente nessa região do terço inferior, a gente consegue já pensar nesse diagnóstico de acne. E por que isso é importante? Porque o tratamento vai ser diferente, né? A gente precisa entrar aí com outras coisas, geralmente medicamento via oral. Normalmente a gente utiliza antiandrogênicos para a gente conseguir controlar aí a ação desse hormônio nessa glândula sebácea. Então, normalmente é ação hormonal. Normalmente, na sim. mulher mais adulta. Quando você disse que pode ser uma das causas do ovário policístico, tem um tratamento para o ovário policístico para tratar a acne também? Exatamente. Dele? Por isso que a gente precisa investigar, porque se a gente só trata, por exemplo, com tópico, se a gente tenta controlar a acne no estágio final dela, a gente não vai ter uma resposta eficiente. Então, a gente trata o ovário policístico, aí existe uma gama de tratamentos, tenta melhorar esse quadro para que isso não reflita na pele, né? Por exemplo, também algumas alterações da glândula adrenal. Se a gente entra com um tópico, a gente consegue secar, a gente consegue melhorar, mas eu brinco que é como se a gente secasse gelo, né? A gente melhora e isso retorna, melhora e retorna. Então, por exemplo, a isotretinoína, que é muito falada, Para a acne da mulher madura, ela pode ter um benefício também, mas ela não tem tanto sucesso quanto uma acne adolescente, né? Porque o principal não é a ação do sebo, é a ação do hormônio que está estimulando essa glândula sebácea.
Claro que com menos sebo acaba melhorando, também diminui o padrão inflamatório, mas se a gente não atuar na ação hormonal, a gente não consegue uma melhora importante. Olha lá que interessante. Então tem que se fazer também exames hormonais para saber se está acontecendo algum desequilíbrio nessa parte. Exatamente. Aí a gente entra, né, com essas medicações antiandrogênicas, um exemplo seria a espironolactona, mas existem outras opções. E, claro, tratamento tópico também. Então a gente pode pensar em retinoides, que vão atuar ali diminuindo um pouco a produção de sebo no local, né, o ácido salicílico. Dependendo do tipo da acne que está ali, se tem um padrão inflamatório, a gente pode pensar num peróxido de benzoíla, alguma coisa nesse sentido para ajudar, mas juntamente com a medicação via oral. Perfeito. A gente costuma ver, inclusive, algumas influenciadoras, essas que gostam de mostrar exercício físico, né? Musa Fitness, que elas têm um pouco mais de acne. Isso pode estar relacionado a um uso de hormônios? Isso, pode estar relacionado ao uso de hormônios. Geralmente utiliza-se esses hormônios para ter ali um ganho de massa muscular, alguma coisa nesse sentido. E os hormônios vão atuar diretamente nessas glândulas sebáceas, estimulando essa produção e aí aparece sim a acne. Nesses casos pode ser que não apareça só no terço inferior, pode ser que apareça também no terço superior. E muitas vezes a alimentação, por isso até que eu trouxe muita coisa aqui. Tô vendo aqui, né? Para exemplificar, porque tem um efeito assim direto na pele. Então hoje tem estudos que comprovam que a alimentação tem uma influência direta no aparecimento da acne. Então aquela máxima de que a gente é o que a gente come é fato. Nesse caso é muito verdade, né? Então, por exemplo, o uso do whey protein, né? Pode contribuir em alguns pacientes. Claro que tudo vai variar de acordo com a quantidade. Você tomar a sua proteína ali em quantidades normais para contribuir com o treino é perfeito, né? Mas tudo que for em excesso pode estimular a inflamação do organismo e contribuir também com o aparecimento de acne. Então, vamos tentar fazer essa alimentação mais saudável. Aliás, é bom até a gente dar uma olhada aqui. Só quero lembrar a você que ainda não mandou a pergunta, que elas estão abertas lá no nosso Instagram, no Vida Melhor Oficial. Daqui a pouquinho eu já vou passar para as perguntas e também através do nosso WhatsApp, que é o 119 50 45 18 40, tá? Agora, aqui, eu tô vendo que é tudo que é comida de verdade, né? A gente já sabe que é saudável, né? A gente já sabe. Então, as pessoas têm muito hábito de perguntar se determinado alimento causa acne. Então, por exemplo, o chocolate. Afinal de contas, chocolate causa acne ou não? O chocolate, ele pode sim contribuir com o aumento de acne, mas o que acontece? O vilão do chocolate, na verdade, é o açúcar e o leite presente no chocolate, né? Então, todos os alimentos ricos em açúcar, não apenas o chocolate, vão contribuir. O que acontece? Quando a gente come um alimento que tem muito açúcar, nosso organismo aumenta ali a glicemia, acaba liberando insulina para compensar e essa insulina estimula os hormônios a atuarem ali nas glândulas sebáceas da pele, né? Além de fazer também uma liberação de IGF que também contribui para esse aumento de sebo ali da pele. Então, todos os alimentos que são ricos em açúcar vão ter esse efeito. O chocolate, além do açúcar, ainda tem o leite, né? Então, a gente sabe ali que 80% mais ou menos do leite é caseína, e 20% é proteína do soro. E tanto a caseína quanto a proteína do soro a proteína do soro tem um efeito insulinotrópico, então isso também estimula a produção de sebo na pele. E a caseína também tem um efeito de estimular a produção do IGF. Então isso, gente, ou seja, junta as duas coisas, mais o açúcar, e aí realmente é por isso que algumas pessoas falam, não, eu como chocolate e observo isso, né? Claro que o equilíbrio vai falar sempre... Equilibra tudo, né? Equilibra tudo. Então, não é comer um pedacinho de chocolate. Muitas vezes você não come chocolate, mas toma leite com achocolatado, né? O bolo, enfim. E eu trouxe os alimentos embutidos porque é uma coisa que se fala pouco, né? Não é tão conhecido como o chocolate, mas eles são ricos em açúcar, em sódio, em coisas que, além de também aumentar a insulina, ainda fazem um efeito inflamatório no organismo, né? Então, a acne, ela tem um caráter inflamatório. Então, todos esses alimentos a gente deve evitar, principalmente numa fase mais ativa ali da acne. Perfeito. Eu acho que muito importante é entender a causa da acne, pelo que a gente está conversando aqui, né? Hábito de vida saudável, isso, gente, eu acho que não é de jeito nenhum uma escolha. A gente vai precisar realmente ter hábito de vida saudável. Até porque quando a gente não sabia, ok, mas hoje em dia sabe-se, né, o que é comer bem, o que faz a gente ter mais saúde. Então, é negligência a gente não fazer. Com certeza. É verdade? Agora vamos voltar.
Vamos continuar falando sobre acne e principalmente acne tardia nas mulheres maduras, né, doutora? Isso aí. E agora, com aquele momento que é muito gostoso, porque é a hora que você participa, né? Então, eu sei que tem muitas dúvidas, a gente já vai ver as dúvidas aqui no nosso videoall e você vai ter a oportunidade de ouvir a resposta. A Bianca Machado, a Bianca, ela é de Machado, Minas Gerais, ela quer saber, a interrupção do uso de anticoncepcionais também pode levar ao reaparecimento da acne? Sim. Oi, Bianca, tudo bem? O que acontece? Alguns anticoncepcionais, não são todos, têm sim esse efeito de fazer uma melhora do aparecimento da acne na pele. Se a pílula que ela tomava tinha esse efeito antiandrogênico, normalmente as que têm ciproterona têm esse efeito bem importante na pele, e aí ela cessa o uso, ele pode aparecer sim. Por isso que é importante, em conjunto com o ginecologista e o dermatologista, decidirem o momento ideal de parar, né, avaliar a rotina de cuidados com a pele, como que está o organismo dela como um todo, como que está ali os hormônios, para ir fazendo a escolha ali do próximo método contraceptivo. Perfeito. Bianca, obrigada pela sua participação. A Eliana de Tambaú, São Paulo. Qual o melhor procedimento para remover cicatrizes profundas da acne para pessoas com a pele muito sensível? Oi, Eliana, tudo bem? Cicatriz de acne é difícil, né? Porque como o próprio nome já diz, a pele está ali cicatrizada. Mas hoje a gente tem aí uma gama de tratamentos para conseguir melhorar essa cicatriz. Então, por exemplo, eu no consultório, eu faço muito associação de procedimentos. Então, o agulhamento profundo associado com estimuladores de colágeno conseguem fazer uma melhora ali dessa cicatriz. Tem até um caso que eu gosto de contar, que é curioso, de uma paciente que falou para mim: eu tive acne na adolescência, fiquei com cicatrizes, não tive novas acnes e a minha cicatriz piorou. Por quê, doutora? E aí eu falei, é muito simples, porque o que acontece? Com o passar do tempo, você foi perdendo colágeno. Então, aquela trama de colágeno que dava ali uma base, uma densidade para a tua pele, deixava mais amena essa cicatriz. Agora, com essa perda, com a pele menos densa, ela ficou mais atrófica, então ficou mais visível. Então, por isso que um dos tratamentos de eleição para cicatriz de acne também são os estimuladores de colágeno. Perfeito. Obrigada, Eliana. A próxima pergunta é da Natália, de Penápolis, São Paulo. Trocar frequentemente a fronha pode ajudar no combate à acne? Como eu disse, né, a acne é uma doença multifatorial, só a fronha não causaria. Mas tudo que pode contribuir com a proliferação de algum tipo de bactéria pode ajudar. Então, se a fronha tem ali, né, algum tipo de fungo, alguma coisa, se você não muda muito a posição ao longo da noite, se não tem o hábito de trocar a fronha, tem que ficar atento sim a isso. Claro que somente a fronha não ia causar acne. Maravilha. Obrigada, Natália. Próxima pergunta da Débora, de Itacoaquecetuba. Diz, estou tomando cloridrato doxiciclina e surgiram muitas acnes. Junto com o antibiótico, estou passando a pomada Vitacid. Meu rosto está bem irritado, coçando e a aparência das espinhas pioraram. É normal? Oi, Débora, tudo bem? Então, a doxiciclina é um tratamento de escolha, os antibióticos, de uma forma geral, podem ser utilizados, mas a gente precisa entender como que essa acne apareceu, né? Então, isso normalmente é um primeiro passo ali do tratamento. No primeiro mês não é esperado ainda que realmente sumam as acnes, então a gente precisaria ver em que mês ali que ela está, se é o primeiro ou o segundo, e associar outros tratamentos. Nem todos os pacientes conseguem usar, por exemplo, o Vitacid todas as noites. Então, muitas vezes tem que fazer um preparo da pele, utilizar por 2 horas e remover, depois vai usando em noites intercaladas, depois vai utilizando todas as noites, porque a pele pode sensibilizar. Além disso, a gente coloca junto com os ácidos, no caso o Vitacid ou outros, alguns hidratantes, porque aí a pele tolera um pouco mais. Mas nesse primeiro mês ainda vão surgir mesmo algumas acnes e depois a gente entra com outras opções de tratamento. Ok. O Vitacid ácido? É a tretinoína tópica, tá, né? Ele é associado com outras coisas, mas o principal é a tretinoína tópica, que vai ali realmente ter uma ação de secar um pouquinho a pele, melhorar ali a atividade da glândula sebácea. Então, ele é usado sim para acne. Pergunta, a gente tem ouvido falar, eu tenho ouvido falar bastante, acho que algumas telespectadoras também, do uso da isotretinoína para estímulo de colágeno em peles mais maduras. O Vitacid também seria uma opção, ao invés da pessoa tomar a cápsula? O Vitacid também tem um efeito anti-aging, digamos assim, porque como ele atua ali regulando a produção de sebo e ele também estimula uma renovação celular, com o passar do tempo, é como se a nossa renovação celular ficasse um pouquinho mais preguiçosa. Por isso que a gente precisa fazer o uso desses ácidos para a gente ir mantendo a pele novinha, né, para a pele renovada.
E a tretinoína, por muito tempo, foi usada só para acne e hoje a gente sabe que ela tem sim um efeito anti-aging, com dosagem, claro, diferente, mas que melhora o aspecto da pele, deixa a pele com o poro mais fechadinho, mais bonita. Então ela tem essa outra função benéfica aí também. E o uso é seguro? É seguro, tem que ser feito com acompanhamento médico, claro. Antes da gente iniciar a tretinoína, a gente pede uma sequência de exames. Estando tudo ok e permanecendo tudo ok após o primeiro mês, a gente pode continuar usando. As pessoas têm muito medo da isotretinoína, né? Por muito às vezes tempo... converso com amigas, até tem uma que está com muita acne e ela fala, ai, a dermatologista queria que eu usasse a isotretinoína, mas eu não tenho coragem. Mas é um medicamento seguro? É extremamente seguro. E assim, mesmo que aconteça alguma alteração laboratorial, enfim, se isso acontecer e a gente cessar o uso da medicação de imediato, não vai ter sequela nenhuma. Então, por isso que é extremamente tranquilo, né? Porque a gente faz esse acompanhamento. Tá. Agora, não pode ser usado por quem está pretendendo engravidar, De jeito nenhum, tanto que a paciente precisa assinar um termo, né? A paciente do sexo feminino precisa fazer uso de 2 tipos de contracepção, né? Porque ele é uma medicação teratogênica, então aí se engravidasse teria algum problema importante na gestação. Perfeito. E aí, depois de quanto tempo que ela para de tomar isotretinoína que ela pode pensar em engravidar? Hoje se fala em 3 meses, né? Em bula está escrito que após 1 mês você já pode usar. A gente orienta 3 meses ali para ser um pouquinho mais seguro. Mas por muito tempo falou que precisaria ficar anos sem engravidar. E isso tudo é mito. Ok. Próxima pergunta, vamos lá, é da Marilene, de São José do Rio Preto. Para a acne da mulher adulta, Roacutan, é sobre isso que a gente está falando, né? A isotretinoína. É uma boa opção de tratamento? Se sim, por quanto tempo, em média, é recomendado o uso? O tempo é muito variado, né? Em média, a gente fala ali de uns 6 meses. A gente pode, sim, utilizar o Roacutan para a acne da mulher adulta. Mas, como eu falei inicialmente, geralmente o fator mais importante dessa acne é o hormonal. Então, se a gente não entrar também com outros tipos de tratamento, a gente não vai ter uma resposta tão importante. Porque, nesse caso, o principal é o hormônio atuando ali na glândula sebácea. Então, se a gente não der uma segurada nessa ação dos hormônios, a gente não tem uma resposta tão importante. A gente pode utilizar ele coadjuvante com outras coisas. Ótimo, obrigada, Marilene. Próxima pergunta da Samara de Caçapava, São Paulo. Olá, faço uso de adapaleno no rosto durante a noite. O cloro de piscina pode me fazer algum mal? Doutor, o que é adapaleno? A adapaleno é uma substância bem consagrada no meio dermatológico, é uma substância tópica que a gente passa principalmente para controle da acne, né? Um ácido, digamos assim. O cloro, ele é uma substância irritativa. Quando você faz uso de ácidos, a pele fica um pouco mais sensível. Então, tem que tomar cuidado, né? A gente também não falou aqui, mas claro que a gente tem que cuidar da hidratação, da fotoproteção. A pele, quando ela está exposta a algum tipo de tratamento que sensibiliza, ela fica mais suscetível à queimadura, a fazer manchinha. Então, aí pode ter aquela hipercromia pós-inflamatória, fica aquelas, como o pessoal fala, marquinhas da espinha, que nem sempre são as cicatrizes profundas, mas ficam aquele vermelhinho por muito tempo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que conversar com o médico sobre toda a rotina, né, tudo que vai fazer durante o tratamento. Tá ótimo, obrigada, Samara. Próxima pergunta é da Joyce, de Colatina, Espírito Santo. Quais substâncias deve ter um produto que visa manter nutrida a pele com acne? Bom, primeiro que a gente tem que pensar também, principalmente em nutrir de dentro para fora, né, como eu falei. Então, uma alimentação balanceada, rica em vegetais, arroz, feijão, poucos embutidos. Para a pele se manter nutrida, ela precisa estar hidratada, né, com um tratamento tópico bem feito, e ela precisa estar fotoprotegida. Então, depende do tipo de pele. Se for uma pele sensível, por exemplo, um hidratante para pele sensível e a fotoproteção na sequência, né? O uso do ácido à noite pode ser feito e geralmente associado com hidratação também. Perfeito. Bom, adorei o nosso bate-papo, dá vontade de ficar aqui conversando a tarde inteira com a doutora Renata, né? Obrigada imagina, por tudo que você trouxe pra gente de informação. Sei que o seu tempo é corrido. Obrigada por estar aqui, viu? Renata Castilho, ela tá no DRA, renata.castilho no Instagram. Entra lá, segue, acompanhe. DRA, renata.castilho. Se você quiser marcar para bater um papo, conhecer, é o 11 3341 8441. 11 3341 8441. Muito obrigada e até a próxima, doutora. Prazer é nosso. Obrigada, viu?